Abra em 1 Pedro, está lá no finalzinho, depois de Hebreus, depois de Tiago, capítulo 1. Vamos ler, irmãos, verso 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante o que, irmãos? Mediante a fé, estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Então ele fala que é mediante a fé. Então o Senhor Jesus nos abençoou, nosso Deus e Pai, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou, gerou a cada um de nós para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. É algo que não envelhece, é algo que não fica obsoleto, é algo que não enferruja, é algo que é inabalável. Eu não sei se quando eu voltar para casa, a minha casa vai estar lá no lugar. Eu não sei se ela vai estar de pé, eu não sei se as minhas coisas vão estar lá. Eu não sei se o dinheiro que eu tenho no banco, que está contadinho para pagar as contas, que vence amanhã, vai estar lá amanhã disponível. Eu não sei, não é? Mas eu sei que o que o Senhor Jesus prometeu é inabalável. O que o Senhor Jesus prometeu e está guardado no céu para nós, não murcha, não envelhece, não perde valor, não perde a beleza, não perde a serventia, né? Uma coisa que para você no passado tinha grande valor, muito valor, hoje pode ser que é lixo. Não é verdade, não é assim? Coisas materiais normalmente são assim, né? Algo que você tinha tanto zelo, tanto cuidado. Se alguém te der hoje, você fala assim: ah, eu não quero não, não tem espaço para isso lá em casa, mas não. Vê se alguém tem interesse, porque eu não quero não. Não é assim? Glória a Jesus. Mas é como, irmãos? Verso 5: que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último. Então, isso tudo que é uma verdade na vida de todo cristão permanece verdadeiro, não é? Eu afirmar que eu tenho tudo isso já pela graça e misericórdia de Deus, se eu tenho fé, se eu acredito, se eu permaneço na fé, porque eu preciso ter fé. Sem fé eu não consigo alcançar essas coisas. Eu preciso crer que Jesus é verdadeiro, não é? Que é galardoador daqueles que o buscam. Eu preciso crer no nome de Jesus. Verso 6: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé. O que é a sua fé? Ela é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então ele traz também uma coisa muito importante na vida do cristão: a prova da vossa fé. A prova da nossa fé, irmãos, é necessária, não é? E isso tudo vai fazer com que nós venhamos sendo provados, tentados, também sejamos aprovados. Então não existe cristão sem tentação, cristão sem luta, não é? Cristão que não esteja pelo menos um pouco contristado. Não existe isso. De uma forma ou de outra. E a tentação, irmãos, nem sempre é uma luta carnal. Pode ser algo na mente, pode ser algo espiritual, não é? Emocional. Pode ser uma necessidade material. Pode ser uma enfermidade na carne. Pode ser uma necessidade sentimental. Pode ser muita coisa, irmãos. Que o seu corpo se abate, que o seu ser sofre. E isso tudo, irmãos, que eu disse agora, o mundo também está sujeito e vive também as mesmas coisas. A diferença é a fé. Por quê? Porque o cristão que tem fé, ele vai passar por todas essas coisas, mas a fé é guardada. O que isso quer dizer?
que no momento em que você está passando qualquer uma desses tipos de tentação, e até os que eu não citei, o evangelho faz você tomar a decisão e a atitude segundo a fé. A fé, ela sempre vai ser colocada em primeiro lugar. Na hora da aflição, as suas decisões vão ser tomadas de acordo com o que você crê, aquilo que o Senhor Jesus te ensinou. Então existem alguns exemplos no Novo Testamento de fé, né? Existem também exemplos no Velho Testamento, mas o parâmetro deles era outro, né? Então quando a gente usa umas referências de fé, a gente fala do Novo Testamento, porque é a fé que nos conduz à vida eterna. Sem Jesus não havia vida eterna, sem Jesus não havia esperança. Então, qualquer fé sem Jesus é morta, não é? Sem Jesus, qualquer coisa que você crê tem tempo, tem hora marcada, tem prazo de validade, tem vencimento. Mas em Jesus não. Aquilo que você crê pela palavra de Jesus vai te conduzir a uma vida plena em Cristo. Vai aumentando a cada dia a sua esperança, a sua confiança de alcançar as promessas dele, não é? Então, ele diz, né, vamos ler de novo, verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o quê? O fim da vossa fé. O que é o fim da vossa fé? O que é o objetivo da vossa fé? O que é o alvo da vossa fé? Esse fim é isso, né? Para que fim você tem fé? Eu tenho fé para alcançar a coroa da vida eterna. Eu tenho fé para perseverar vivo e de pé, guardando a palavra de Jesus até o fim. Então, alcançando o fim, o objetivo da vossa fé, o que é? A salvação das vossas almas. Então, nós esperamos a vida eterna. Nós esperamos a verdadeira vida. Não é? Nós desfrutaremos com Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, eu vou pegar um exemplo aqui de fé lá em Marcos, capítulo 5, 21. Marcos, vou dar um exemplo aqui de fé e de perseverança na fé. E nós podemos pegar outros exemplos, né, irmãos? Por exemplo, eu citei outro dia. Os discípulos eram muitos seguindo Jesus. Muitos por quê? Porque o Senhor Jesus trazia uma boa novidade, que era a vida eterna, e porque o Senhor Jesus Cristo curava os enfermos, não é? Libertava os cativos, libertava os endemoniados. O Senhor Jesus Cristo era maravilhoso, então tinha muita gente seguindo ele. Mas quando o Senhor Jesus começa a mexer na estrutura das pessoas, e as pessoas tendo que tomar decisões de mortificar-se a si mesmos, eles começaram a espernear. Eles pensaram assim, se eu continuar andando com Jesus, eu vou ter que largar minha religião. Se eu continuar andando com Jesus, vou arrumar um problema na minha casa. Os meus pais não vão entender, não vão aceitar esse negócio de comer a carne de Jesus, beber o sangue de Jesus. Não vai dar certo isso aí. Eu não abro mão da minha religião. Eu não abro mão da minha paz com a minha família. Eu não abro mão de tudo aquilo que eu me esforcei para ser. Porque para eu ser um judeu e ser reconhecido como eu sou até hoje, eu fiz muitas coisas, eu batalhei, eu trabalhei muito, e não vai ser Jesus que vai vir agora com essas promessas que eu vou permanecer com ele. Porque no fundo, quem virou as costas e saiu, não cria nas promessas de Jesus. Então as pessoas começaram a ir embora. E Pedro falou, não, eu não vou embora. Para quem iremos nós? Se só o Senhor prometeu vida eterna, para quem que eu vou? Que Deus que pode me convencer a segui-lo, se não o Senhor, que as suas promessas são maravilhosas. Eu não abro mão, eu fico com o Senhor. Então, se a gente olhar, tem a confissão. Ele confessou a fé. Pedro confessou a fé dele ali, não é? Mas ele foi tentado, porque, irmãos, a multidão tem o efeito manada. Vocês já ouviram falar nisso? Todo mundo está indo para um lugar, as pessoas acabam indo também. E se não tivesse a multidão indo para lá, ninguém iria. Existem vários estudos, exemplos em vídeo. Se vocês procurarem na internet,
experiências do efeito manada. Se vocês pesquisarem, várias experiências que foram feitas. Eu vi uma vez que tinha uma plateia, assim, e uma das pessoas da plateia só que não sabia, todos os outros sabiam do plano, qual que era ali. Eles iam perguntar que cor que era um certo objeto, e todo mundo ia falar a cor errada. Vamos dizer que o objeto era verde, mas era combinado que era para todo mundo responder que era laranja. Aí foram perguntando para um, para outro, todo mundo falando que era laranja, mas o objeto era verde. Tava todo mundo vendo que ele era verde. Na hora que chegou naquele homem que não sabia de nada, ele falou, é laranja. Mas ele estava vendo que era verde. Ele estava vendo, mas ele foi com a multidão. Ele foi induzido ao erro, não é? Então, você é tentado muitas vezes nas pequenas coisas. Então, você pode ser tentado a deixar Jesus por uma facilidade. Você pode ser tentado a negar Jesus por causa de uma paixão. Quando eu falo paixão, não é só uma paixão carnal, né, entre a pessoa e o sexo oposto, mas uma paixão da vida, que pode ser a sua família, pode ser seu filho, sua mãe, pode ser um hobby, pode ser sua profissão, pode ser muita coisa, não é? Você pode ser tentado. Você pode ser tentado a deixar Jesus pelo cansaço. Você já trabalhou muito pela obra, você já fez muita coisa pelo evangelho, você já se esforçou demais e chega uma hora que você fala assim, olha, acho que não está valendo mais a pena. E na verdade, o que está acontecendo é que a sua fé está caindo. Você está perdendo a fé. Você já não está mais crendo que aquilo tudo que você viveu, que você pregou é verdadeiro. Você não crê mais. Então você começa a duvidar. E sem você perceber, você já está duvidando. Você já está sendo convencido a abandonar. Então, um exemplo de Paulo e Silas na prisão, por exemplo. Então, ele enfrentou uma luta com um amigo, com um irmão, não é? Barnabé. Foi uma luta tão grande ali, uma disputa, uma desavença entre eles, que eles se separaram. E Paulo foi com Silas na missão. E durante a missão, eles foram presos. Foram espancados com vara. Apanharam de vara. Foram lançados numa prisão que é como uma caverna, um buraco no chão, preso no tronco, não é? Então eles foram tentados de diversas formas. Eles foram tentados na carne, na dor, na vergonha, não é? Foram envergonhados, imagina só. Você apanhar e ser lançado na prisão. Então a tentação não é só a dor. A tentação não é só a enfermidade. A tentação não é só a prisão. São muitos os fatores, são muitos os pontos em que o diabo vai te tentar. E vai tentar na sua mente também. Vai falar dentro do seu ouvido, no seu coração carnal, que ainda vive dentro de você, para tentar te convencer a abandonar a fé. Então, quando o apóstolo Pedro fala que a fé, não é mais preciosa do que o ouro que perece, irmãos, nessa época aqui não tinha nada mais valioso do que o ouro. Não é? O ouro tinha muito valor. Hoje ainda tem muito valor o ouro. Mas a fé ela é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Por quê? Porque o valor que você tem, o valor que a fé tem, ela vai te dar algo que dinheiro nenhum compra. Permanecer na fé em Jesus Cristo vai te fazer permanecer com uma riqueza que dinheiro nenhum compra. Se você juntar os homens mais ricos do mundo, existem algumas famílias, não é? Existe o Elon Musk, o dono da Amazon, que eu esqueci o nome agora, né? Existe o Bill Gates. São muitas pessoas com muito dinheiro, bilhões, trilhões. Se eles não crerem em Jesus, eles não vão ter o que você e eu já temos hoje. Então, a nossa riqueza é a nossa fé. Fé, e é uma fé verdadeira, né? Fé em Jesus. Fé na palavra da vida eterna. Na palavra do Evangelho. A verdade, a palavra da verdade. O caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, em Marcos, irmãos, vamos ler aqui, ó. Falei 21, né? 21. A filha de Jairo, a cura de uma mulher. Marcos 5, verso 21. E passando Jesus outra vez num barco, por outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas
e lhe impõe as mãos para que a sare e viva. Então o Senhor Jesus, por onde ele passava, as pessoas procuravam ele com enfermidade e eram libertas. Mas esse homem deixou a filha em casa e foi até Jesus, porque ela não tinha condição de andar, de ir até ele. Quando ele encontra Jesus, tinha uma multidão e muitas pessoas precisando de Jesus. E o pedido dele era uma emergência, não é? Mas o que acontece? Durante a caminhada, a jornada de Jesus até a casa de Jairo, ele encontra uma mulher que tinha um fluxo de sangue, está escrito aqui na história, não é? Os irmãos conhecem a história. A mulher fala assim no coração dela: se eu me esforçar e se eu conseguir chegar até Jesus e tocar nele, eu serei curada. E aí ela vai, se esforça, toca em Jesus, ele fala: quem tocou em mim? Eles perguntam: mas Senhor, como que você faz uma pergunta dessa? A multidão te aperta. Como dizes tu? Quem me tocou? Ele disse: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E aí ela admite: fui eu, Senhor. Eu tinha uma enfermidade há 12 anos, já gastei tudo, um fluxo de sangue, mas quando eu toquei no Senhor, eu me senti liberta, eu estou liberta. Não é? E a sequência é o verso 35. Então, irmãos, veja bem. Um judeu que estava ali naquela multidão, ouve no meio de uma multidão que uma mulher imunda, porque ela tinha um fluxo de sangue, e a lei dizia que se uma mulher tivesse um fluxo, uma mulher não, se uma pessoa tivesse uma ferida ou um fluxo, seja de sangue, seja de pus, um fluxo saindo do seu corpo, ele não podia tocar em nada. O que ele tocasse ficaria imundo. Então, quando o Senhor Jesus é tocado por aquela mulher, Jairo poderia ter pensado assim: agora ele está imundo. Como que ele vai curar minha filha? Não é? Mas o Senhor Jesus continuou junto com ele a caminho da casa dele. Verso 35, irmãos: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Irmãos, esse Jairo não era qualquer um. Ele conhecia a lei. O Senhor Jesus Cristo falou: estou indo na sua casa, vamos lá. Tem um encontro com essa mulher com fluxo de sangue. Ela toca nele, ele a cura. O Senhor Jesus não foi se banhar nas águas e ficar lá o tempo que a lei dizia para ele ser purificado. Não, ele foi para a casa da mulher, não é? E quando chega, né? Quando ele se desvencilha daquela multidão a caminho da casa da mulher, vem da casa dele. As pessoas dizendo: olha, não incomoda mais ele não, porque ela já morreu, não é? Verso 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então, na nossa vida cristã, muitas vezes nós somos colocados numa situação parecida. Você olha e fala: isso é impossível. Isso é impossível. Mas eu tenho que crer que Deus é poderoso, porque muitas coisas impossíveis Jesus Cristo fez. Então eu preciso crer. Eu não vou dar ouvidos para a incredulidade. Eu não vou dar ouvidos para o poder do homem, porque aquele a quem eu sirvo, e cada um de nós servimos, tem todo o poder. Nós louvamos? Todo o poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Jesus. Então, não temas, Jesus diz para ele: crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então, quem é incrédulo, o Senhor Jesus falou: você não vai ver obra, pode ficar para trás. Você não tem fé? Só vai vir quem tem fé. E trouxe somente alguns discípulos e Jairo, né? Verso 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E, entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Irmãos, a menina não estava morta? Ele vai dizer isso. Por que o Senhor Jesus disse assim: ela não está morta, mas dorme? Não é? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele tendo-os feito sair, tá vendo? Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava, deitada. Então é uma mensagem que o Senhor Jesus passa, espiritual, diante de um fato. A menina estava morta, assim como os homens estão mortos.
Mas, se a gente olhar para o homem carnal, ele está vivo. Mas espiritualmente, ele está como se estivesse dormindo. Ele não tem consciência nenhuma. Não é? É o inverso. Então essa menina, ele usa ela e diz assim, olha, essa menina, ela não está morta, mas dorme. Aí nessa, a incredulidade já bateu. Ó, vocês também, para fora. Vocês não vão ver também. Né? Então, é o que ele diz, né? E riam-se dele. Porém, ele tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e disse que lhes dessem de comer. Então o Senhor Jesus, veja, para quem creu, para quem perseverou, alcançou a bênção, o milagre. Onde tinha morte, houve vida. Não é? Então, a mensagem que nos mostra hoje, a palavra nos traz hoje, é justamente isso. Porque se eu olhar para Jairo, quantas possibilidades de ele vacilar na fé? Quantas foram as possibilidades? Desde lá de trás, a distância, a enfermidade grande da menina, o tempo que ele perdeu ali naquele processo, uma mulher contaminada, uma mulher considerada imunda segundo o judaísmo, toca em Jesus. O Senhor Jesus fala, não, vamos seguir, vamos continuar. E ele creu, ele falou, não, o Senhor Jesus falou para continuar, vamos continuar. Então, é o que acontece muitas vezes na nossa vida cristã. Muitas coisas querem abalar a sua firmeza. De diversas formas. A tentação, ela é necessária. Porque aquele que tem fé e persevera na fé, ele vai ter a sua fé provada e aprovada. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, glória a Jesus. Nós vamos para 1 de Coríntios, irmãos. Capítulo 9, irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala, irmãos. Vamos ler, vai. Acho que é importante a leitura. Verso 1. Não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então você percebe que o apóstolo Paulo, ele estava sendo tratado como inferior aos apóstolos que andaram com Jesus. Eu falo, ó, tudo bem que algumas pessoas não me considerem apóstolo, mas vocês meus irmãos em Cristo, eu que trouxe a palavra para vocês. Fui eu que trouxe Jesus para vocês. Não é? Eu que manifestei a palavra do evangelho a vocês. E vocês estão vendo que tratam Cefas, que é Pedro, que é o Tiago, irmão de Jesus, e outros irmãos, vocês tratam com diferença. Eu e eu, né? Eu não sou apóstolo para vocês? Então, olha só a tentação. Sendo rejeitado pelos irmãos. Recebendo desfeita dos irmãos, não é? Ele diz assim, ó, verso 6. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? E quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. E porventura Deus tem cuidado dos bois? Então ele está querendo dizer o quê? Quando nós viemos para cá, vocês não recebem a gente como estrangeiro. Vocês não recebem a gente na casa de vocês, mas vocês falam para a gente poder ir trabalhar para conseguir o nosso sustento, né? Então imagina que eles faziam grandes viagens para chegar até Corinto, e quando chegava lá, era cada um por si. É isso que ele está dizendo, né? Então os irmãos percebem a tentação, como ela pode vir de muitas formas. É mais uma forma de tentação, né? Verso 10. Ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança, e ser participante. E se nós vos
semeamos as coisas espirituais, será muito que vos recebamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho? Então não tem desculpa, porque hoje o que as igrejas fazem? Não, eu preciso viver do meu apostolado, eu preciso viver do meu, da minha função de pastor. Vocês têm que pagar o dízimo e vão para a igreja e ó, arrepia de pedir dinheiro na igreja. Ele falou: não, eu abri mão desse meu direito. Eu estou dizendo para vocês, vocês deviam ter cuidado de nós. Mas a gente abre mão desse direito, a gente tem trabalhado. Não é? Não estamos vivendo o evangelho jogando na cara de ninguém. Não estamos cobrando isso de vocês, né? Para que vocês paguem, para que vocês façam. Não estamos exigindo nada. Não é? Se não veio de coração de vocês, nós continuamos a obra. Nós continuamos pregando, nós continuamos trabalhando. Né? Vou pular aqui um pedacinho que acho que já deu para entender essa parte, né? Depois ele vai dizer que ele sente que pregar o evangelho é uma obrigação dele. Então ele quer dizer o quê? Ainda que vocês não considerem a gente, nós continuamos pregando. A gente trabalha para poder comer e continua pregando. Ou seja, o nosso trabalho é maior, mas não vamos deixar de trabalhar por causa disso. Não vamos deixar de viver o evangelho por causa disso. Então os irmãos percebem que isso é fé? Porque ele entendia que era uma obrigação ele pregar. Então, se ninguém vai nos dar repouso, se ninguém vai nos dar alimento, nós vamos continuar pregando mesmo assim. Vamos continuar trabalhando mesmo assim. Isso não vai impedir a gente de trabalhar. Então os irmãos percebem que a tentação também, no caso do apóstolo Paulo, veio por esse caminho. Né? Mas o que fez ele perseverar? Foi a fé. Acreditar que era uma obrigação dele pregar o evangelho. Ele diz aqui no verso 16, ó, porque se anuncio o evangelho, não tem do que me gloriar, pois é me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio eu tenho? Se que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa da fé no Evangelho. Quando ele fala, eu faço isso por causa do Evangelho, ele está dizendo, eu faço isso porque eu tenho fé na palavra de Jesus. Para ser também participante dele. Por quê? Porque, irmãos, ele entendeu, Deus me separou para esse trabalho. É igual eu olhar para mim, o pastor Silvio olhar para ele, os irmãos que trabalham pela obra. Irmão, eu tenho que fazer isso, é a minha obrigação. Deus me deu esse dom, me deu esse ministério, os irmãos confiaram em mim, os irmãos acreditam em mim. Irmão, eu não vou olhar para um, eu não vou olhar para outro, eu não vou olhar para as coisas dessa vida. Eu vou guardar a palavra do evangelho, eu vou guardar aquilo que eu estou vendo, não é? Que é verdadeiro. O Senhor Jesus me ensinou, a palavra tem me ensinado. Eu vou guardar isso aí. Vou perseverar. Seja para poucos irmãos, seja para muitos irmãos, seja com irmãos contentes, seja com irmãos reclamando, não é? Seja com recurso, seja sem recurso, não importa. Não vou parar de pregar, não vou desanimar, não é? O apóstolo Paulo fez isso. Glória a Jesus. E aí ele vai dar um exemplo, que é muito interessante. Verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Irmãos, é um exemplo simples, mas ele é tão forte, porque ele deu um exemplo de gente que corre no estádio. É gente que participa de corrida, maratona, em que várias pessoas disputam para ver quem chega mais rápido, quem é mais rápido, para ganhar um prêmio, não é? Um só leva o prêmio. Então as pessoas enfrentam todo tipo de tentação da vida para guardar a prática de um esporte. É um exemplo. O jogador de futebol, o atleta de Olimpíada, que vive a sua vida. As meninas, por exemplo, da ginástica olímpica,
Elas não crescem, vocês já perceberam? São todas pequenininhas, porque pegam muito peso desde criança. Todo o esforço, todo o trabalho corporal que eles fazem para ganhar elasticidade, força, para ter impulsão, para ter velocidade, consome todos os nutrientes, todas as vitaminas, todos os hormônios que seriam para crescer. E elas ficam fortes, não é? Vamos falar a verdade? Fica até meio feia, né? Fica com o corpo meio masculinizado, cheias de enfermidade nas juntas, todas já passaram por várias cirurgias, tem ligamentos rompidos. Depois que elas se aposentam, e se aposentam jovens, tem dificuldade depois de começar a fazer outra coisa. Né? E elas fizeram tudo isso para ganhar uma medalha, para ganhar um troféu, que vai derreter, que vai ficar velho, que o ladrão pode levar, que pode perder o valor. Então ele está dando um exemplo aqui de gente que vive e se esforça uma vida inteira por um prêmio que ele nem sabe se ele vai receber. E o Senhor Jesus está dizendo, a palavra que eu prego para vocês, a palavra que eu ensinei para vocês, o caminho que eu ensinei para vocês, dá vida para todo o que crê. É para todo mundo, não é só para um ou para outro. Ninguém é melhor do que ninguém no evangelho, não é? Então, seja quem prega ou seja quem ouve a pregação, precisa valorizar e guardar a fé. Ele vai falar, verso 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Aí, isso aqui é o que ele está falando dele. Eu corro, eu subjugo o meu corpo, eu reduzo ele à servidão para que eu possa pregar. Aí você fala assim, mas eu não prego. Irmão, você não prega, mas você tem que viver aquilo que foi te dado. Né? Se foi te dado estar presente, se foi te dado orar, interceder pelos seus irmãos, se foi te dado entender a palavra, se foi te dado interceder, amar, apoiar, motivar, então faça com carinho, faça com amor. Isso é uma prova de fé. Então, irmãos, vamos finalizar em Apocalipse, capítulo 3. Olha que interessante, irmãos, esse texto. A sétima carta à igreja de Laodiceia, verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Então, aqui é uma profecia para a igreja de Laodiceia. Para um povo que acreditava ser rico, enriquecido, e que não sentia falta de nada. Era um povo que olhava para si mesmo e falava assim, estou abençoado, a minha casa, a minha família, nós estamos tudo bem, graças a Deus. Mas eles não sabiam que eles estavam enganados. Eles eram um povo pobre, miserável, desgraçado, cego, nu. Né? Mas o conselho da carta para eles, que é interessante, que serve para nós hoje, olha o que ele diz no conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O que é o ouro? O que é o que nós temos de mais precioso do que o ouro que é provado no fogo? A fé. Nós lemos lá no primeiro texto de hoje, 1 Pedro, capítulo 1. Né? A prova da vossa fé. A prova da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece. Né? Então, o que é a prova da vossa fé? É uma vida em que você se dedica para Jesus e que te faz mortificar muitas coisas. Seja da forma que vier. A tentação ela vem de diversas formas. Você vai sempre contornar e levar para a sua fé em Jesus Cristo. Você vai vencer qualquer coisa que aparecer pela fé. Você vai vencer qualquer coisa que te tenta. Sempre pelo Evangelho. Sempre olhando para o Evangelho te conduzindo a fazer aquilo que é certo, de acordo com o Evangelho. Isso é
comprar ouro provado pelo fogo, não é? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Irmãos, a nossa maior riqueza qual que é? A graça. A nossa maior riqueza qual que é? É o evangelho, é a salvação. Então, como que eu fico rico? Me enchendo de fé. Tendo fé, guardando a fé. É o meio pelo qual eu alcanço a graça. Por meio da fé. Eu só recebo a graça de Jesus se eu crer em Jesus. Então eu abraço a riqueza quando eu tenho fé, não é? Então ele diz: então eu compro ouro provado pelo fogo para que eu me enriqueça, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio para que vejas. Tudo isso, irmãos, vem da fé em Jesus. Você só troca suas vestes espirituais por vestes limpas porque você crê em Jesus. Uma pessoa que guarda a fé, uma pessoa que exercita a fé, uma pessoa que faz tudo por Jesus, que mortifica a carne, que troca os caminhos se for necessário, que renuncia a pessoas, coisas, riquezas, o tempo, o cansaço, o sono, o que for necessário, você renuncia. Então nós pegamos o apóstolo Paulo sendo rejeitado, apanhou de vara, sendo mal falado, sendo desprezado. Irmãos, ele continuava pregando, falando, a minha obrigação é pregar. E não é todo mundo que prega, irmão. Então a obrigação de todo mundo é ouvir. A obrigação de todo mundo é se santificar. A obrigação do cristão é ter comunhão. A obrigação do cristão irmãos, é muita coisa. O que a palavra ensina. Isso é comprar o ouro provado pelo fogo, se enriquecer, colocar e se vestir de vestes brancas, limpar os olhos com colírio, não é? Unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, irmãos, essa é a palavra de hoje, para todos nós. Temos que ser, irmãos, nós temos que ter fé. Comprar ouro provado pelo fogo. Né, irmãos? A nossa fé tem que ser abundante. A nossa fé, irmãos, é o que garante a vida eterna. Somos provados, irmãos, de diversas maneiras. Cada um de nós. Mas vamos guardar a fé, vamos perseverar. Vamos aproveitar e tomar posse, né, irmãos, daquilo que temos recebido. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.